Então, de hoje a gente vai estar corrigindo essa atividade aqui, que se trata da linguagem da matemática, beleza? Então aqui nós temos uma questão aqui, primeiramente um pequeno texto. Calvin e Haroldo. Uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. Aí vem aqui eles refletindo. Cada vez entendo menos a matemática. A linguagem matemática não é algo tão simples, mas que não é nada impossível também. Beleza? Então vamos lá. Aqui está apenas a questão A. Eu pedi aqui para que faça uma pesquisa e encontre os valores das palavras. Encontre os valores das palavras de representação matemática. Então, os valores e em que situação que é utilizada essa linguagem aqui, dessas palavrinhas, beleza? Primeira palavra aqui, letra A, dúzia. Então, o que é uma dúzia? Então, uma dúzia corresponde à quantidade de 12 elementos e é uma linguagem bem antiga. A gente usa isso de forma bem antiga, que é na questão da representação de quantidade de objetos, de frutas, de coisas que a gente usa. É uma linguagem um pouco mais rudimentar, mais rústica, mas corresponde a 12 unidades, não é isso? Então, teve alguns que responderam aqui, colocaram a quantidade, mas não disseram a situação que é utilizada. Então, é utilizado nas feiras livres para vender frutas, bananas, laranjas, que a gente costuma comprar nessa quantidade, e diversas outras coisas que a gente vai contar. A gente conta uma dúzia, meia dúzia, duas dúzias. Que quantidades são essas? São quantidades que não são lógicas. Você precisa pensar um pouquinho para saber que quantidade que é, ok? Embaixo aí o quilo, né? O que é um quilo? O quilo é já a medida mais utilizada, que é utilizada para representar a quantidade em peso de produtos, seja ele questões de produtos líquidos, sólidos, objetos, coisas. Você vai comprar arroz, açúcar, tudo geralmente hoje em dia a maioria das coisas são representadas em quilo. Então, 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Então, é o peso absoluto de cada produto, de cada item, de cada coisa que a gente utiliza ou compra no dia a dia. Então, 1 quilo corresponde a 1000 gramas de um objeto, de um produto. E nós utilizamos em diversos produtos que nós compramos, que nós pesamos, e até para conferir nosso próprio peso, a gente utiliza o quilo, certo? Então, aqui a dúzia seria aqui 12 unidades, e é utilizado em diversas situações aí, de produtos, etc. Só para completar de vocês aí. O quilo equivale a 1000 gramas. Utilizado em que? Para representar peso de produtos, de coisas, nosso peso. Então é muito utilizado. Teve pessoas que responderam, encontraram esse quilo aí, uma representação científica aí da última parte final do estômago. Eu não sei como foi feita essa pesquisa, mas aí depois vocês dão uma revisada aí direitinho e vejam direitinho isso aí, ok? Vamos lá, a jarda, né? O que é a jarda? A jarda corresponde à medida de distância uma medida de distância que a gente utilizava para medir. Então, antigamente eles diziam que era o antebraço. Uma jarda você media aqui o seu antebraço, só que não era a medida precisa, porque cada um tinha um tamanho de braço diferenciado. O braço de uma pessoa mais alta, de uma pessoa mais baixa, de uma pessoa de menor estatura ou de menor estatura física, de massa, então isso aí às vezes variava muito. Mas basicamente, na medida correta, uma jarda corresponde a 91,44 centímetros, que é a medida de um antebraço padrão, básico, certo? Então, como é utilizado para medir distâncias, para medir áreas de terra. É uma forma de medida mais rústica que o pessoal utilizava no meio rural, ok? Aí vocês completam aí com o termo aí. O palmo. O palmo nada mais é que uma medida também feita de forma
prática, que não é padrão, cada um tem o tamanho de sua mão diferenciado, uns têm as mãos menores, outros maiores, umas mais cheinhas, outras mais magrinhas, assim, como a minha, tal. Mas é uma medida, é uma unidade de medida que era utilizada mais antigamente, é um pouco imprecisa, mas o padrão base da palma da mão seria 22 centímetros. Então corresponde, vamos responder aí, corresponde a 22 centímetros de medida básica. E aí vocês vão colocar aqui qual é a forma que é utilizada para medir tamanhos, distâncias, pequenos tamanhos. Você vai medir uma distância, o tamanho de uma janela, você pode medir em palma. É uma representação de medida, uma forma de medir objetos, coisas, etc. Dezena, também muito utilizado. Dezena é uma quantidade padrão que corresponde a unidade de medida de 10 em 10. Unidade de medida, unidade de medidas, de medidas de 10 em 10. 10 em 10. Então, é a representação em blocos de 10 em 10 unidades. É utilizado em diversas situações para representar quantidades, valores. Muito utilizado na matemática. Vocês vão colocar aí, vocês vão estar colocando aí, completando. Quilômetro. Quilômetro também é utilizado para medir distâncias, para representar valores de distância, valores que você vai percorrer. Então, é uma unidade de medida que corresponde a 1000 metros. Então, vocês vão colocar a unidade de medida que corresponde a 1000 metros. E aí é utilizado para quê? Para representar distâncias entre uma cidade e outra, representar distâncias percorridas, para marcação de distâncias percorridas em um carro, etc., em moto. Então vocês vão completar aí, ok? Não precisa colocar muita coisa não. Polegada. Polegada. Aqui a polegada. Polegada. Dedo polegar. A medida de polegada também não é padrão, mas existe uma medida básica para essa polegada, que seria em centímetros, 2,5 centímetros, então 2,5 centímetros. Então, basicamente, a medida mais correta seria 2 centímetros. Então, cada 2,5 centímetros corresponde a uma polegada. Uma polegada, certo? Vai medir no polegar. Então, essa é utilizada para medir pequenas, curtas distâncias de objetos ou de peças menores, produtos menores, que as pessoas usavam antigamente para fazer essa medida, certo? Hoje nós temos o produto que é muito utilizado, que é medida em polegadas, seria a televisão. Nós temos 20, 30, 40 polegadas, e aí é uma referência que ainda é utilizada essa distância aqui, esse tamanho aqui, certo? Aí vocês vão colocando completa aqui com a forma do que é utilizado, beleza? Então essa aqui foi a primeira parte da atividade de matemática, que são representações matemáticas. Nós temos diversos valores, símbolos que são representações da linguagem matemática. Nós temos o símbolo de pertence e não pertence. Nós temos o símbolo de igualdade. Nós temos o símbolo de diferença. Nós temos o símbolo de aproximadamente. Nós temos o símbolo tal que, essa barrazinha tal que é alguma coisa, e outros símbolos mais matemáticos que a gente vai estar vendo na medida das atividades, tá bom? Então são símbolos que a gente utiliza, são linguagens matemáticas que são utilizadas para representar diversas situações. Então mais para frente nós vamos estar vendo mais dessa linguagem matemática. Por enquanto nós passamos por essas aqui e eu estou apresentando essas para vocês aqui. Então vocês continuem aí nessa atividade, buscando conhecer mais da linguagem matemática. Beleza? Corrija essa primeira parte aí, eu vou estar passando outro videozinho com a segunda parte aqui. Valeu!